Muito bem, falando da lição número 4, a parte de terça-feira, porque Jesus usava parábolas em seus ensinos, para que as pessoas pudessem entender, fazer a vontade divina. John Wesley, grande pregador do passado, declarou antes de morrer o seguinte: se nós confiarmos em Deus e vivermos assim, como ele viveu, sermos semelhantes a ele, nós seremos como a semente que Jesus contou na parábola. Nos tornaremos frutíferos, árvores frondosas, onde em cada estação daremos o fruto precioso e viveremos com alegria na felicidade do Senhor. Se, porém, rejeitarmos a Deus, nossas vidas serão amargas como a palha que o vento leva. Não teremos felicidade nunca. Seremos pessoas vazias e sem satisfação. Por isso, devemos escolher servir a Deus. Muito bem, as opções são claras. Ou nós cremos em Deus e temos alegria para a vida que vivemos, ou rejeitamos a Deus e teremos como consequência a perdição eterna. Por isso, Jesus, ao olhar aquelas pessoas que escutavam, olhar os fariseus e os escribas, e vendo a dureza dos corações, e vendo que muitas vezes eles zombavam de Jesus de forma sorrateira, conversando entre eles, apontando para Jesus, fazendo intervenções em suas mensagens, impedindo que as pessoas conhecessem. Jesus até disse uma vez: vocês fariseus, escribas, vocês nem entram no céu e nem querem deixar as pessoas entrar. Se sentam na cadeira de Moisés como se vocês fossem os juízes da vida das pessoas. Pergunta número 3 diz assim: por que razão Jesus gostava de ensinar com parábola? Marcos 4, verso 10, e quando se achou só, os que estavam com ele perguntaram para ele: o que quer dizer a parábola? E disse-lhe Jesus: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que eles vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, eles ouçam e não entendam, para que não se convertam, nem lhes sejam perdoados os pecados. Então a pergunta é: por que razão Jesus falava por parábola? Resposta: Jesus falava por parábola para que aqueles que eram sensíveis ao seu chamado pudessem entender a vontade divina, serem salvos e alcançar o reino eterno. Aqueles que não estavam nem aí, que zombavam de Cristo, que desprezavam os seus ensinos, Cristo disse: para esses não adianta pregar, não adianta falar parábolas ou linguagem direta, eles não vão entender, nunca. Eles têm os ouvidos moucos. Ainda bem, porque se eles querem se perder, então Deus não pode fazer nada por eles. Jesus não rejeitava ninguém que o procurava. Por isso chegou a dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Jesus, porém, se entristecia com a dureza dos corações dos líderes religiosos da sua época. Eles estavam sempre cegos e até diziam palavras contundentes contra Jesus. Este cura e expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Isso era pesado, isso era desrespeitar o que Cristo estava fazendo, isso era diminuir o poder do Espírito Santo, isso era atribuir ao diabo uma obra que o Espírito Santo havia feito e, consequentemente, essas pessoas se condenavam ao castigo ao pecado imperdoável. E com isso, atrairiam sobre si os castigos que viriam depois, profeticamente ditos pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus queria que todos aceitassem a sua mensagem, que o reconhecesse como Messias, e por isso ele falava por parábolas, para que as pessoas pudessem ter uma clareza maior sobre o reino de Deus e sobre o plano da salvação. Pergunta número 4. Que visão Isaías teve que representa o chamado divino para o povo de Israel e como eles reagiram? Isaías, no tempo dele, teve grande dificuldade em mostrar ao povo que Deus tinha um desejo, um objetivo para a vida dele, o desejo de que eles fossem santificados, uma nação santa, um sacerdócio real. Então Isaías teve uma visão. Essa é a pergunta: que visão Isaías teve? Isaías capítulo 6, verso 1 em diante: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono, no seu alto e sublime trono, e eu vi o séquito que enchia o templo. Então disse eu: ai de mim, que eu sou pecador, meus olhos viram o rei, o santo dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e assim tocou na minha boca, e disse: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem nos enviaremos? A quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele, vai então ao povo de Israel e dize para eles que eles têm que mudar o seu comportamento, porque eles estão engordando o coração desse povo e fazendo moucos os seus ouvidos, para que eles não ouçam, e ouçam não entendam, para que o seu coração não se converta e seja sarado. Então disse eu, Senhor, até quando, Senhor? E respondeu o Senhor, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e o Senhor se afaste dela, e os homens fiquem sozinhos no meio da grande cidade, desamparados. Porque o Senhor, Ele vai fazer com que a 10ª parte desse povo ainda seja salvo. Esses remanescentes vão ficar como o carvalho, como a azinheira, que depois da desfolhagem ainda ficam firmes no seu lugar. Assim será a semente que sobrará desse povo. Então a pergunta é, que visão Isaías teve e que mensagem ele tinha para o povo? Resposta, Isaías, ele teve a visão de Deus assentado no seu trono no templo celestial. E ele se sentiu indigno, o anjo o purificou. E ele então recebeu assim o convite para pregar o evangelho, pregar as boas novas para o povo de Israel, para que eles se convertessem e voltassem para o Senhor. O povo estava envolvido, mergulhado numa idolatria sem fim. E por isso Deus queria que Isaías fizesse uma intervenção, fizesse uma excursão por Israel, pregando a mensagem de salvação. Infelizmente, como Isaías disse, o Senhor está chamando os corações, mas eles não querem ouvir. Eles ouvindo, eles não querem entender. Eles vendo, ouvindo a palavra, eles não querem se salvar. Então o Senhor os entregará nas mãos do inimigo, para que eles sejam então desolados e fiquem desamparados. Muito bem, Deus, ele não rejeita ninguém. Por isso, ele queria que o povo, no tempo de Isaías, soubesse qual era a vontade divina de salvar aquela nação e transformá-lo numa nação modelo. Por isso, Isaías, ele viu a glória divina, sentiu-se indigno, mas o anjo, o serafim, descontaminou o profeta Isaías, purificou do seu pecado, e ele se sentiu à vontade diante de Deus, recebeu a incumbência de falar a verdade para o povo, para que as pessoas pudessem então entender a vontade divina. O povo no tempo de Isaías era semelhante ao povo no tempo de Jesus. No tempo de Isaías as pessoas se afastaram para mexer com a idolatria, abandonaram Deus. No tempo de Jesus o povo não queria saber de Jesus e de sua mensagem. Por isso as parábolas serviam para ajudar as pessoas a entender a vontade divina. Deus nos ajude a entendermos a vontade divina para a nossa vida hoje. Fique com Deus.